Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana, estamos no nosso 45º episódio e aproveitando, né, da minha entrevista passada, né, com a doutora Nathalie, que foi um sucesso, né, de horas assistidas, e eu achei muito legal já ter esse novo gancho com esse mesmo assunto que é hormônio. E até aproveitando para agradecer que foi uma sugestão do meu ex-sogro John, que está aqui no episódio, depois vocês assistam o episódio dele, que é maravilhoso. Ele falou, Ju, que também faz tratamento com esse médico maravilhoso. Ele falou, Ju, por que você não entrevista o doutor Renato? Eu falei, nossa, lógico. E para explicar para vocês um pouquinho, né, o doutor Renato Furtado, né? Ele é médico ortomolecular, e eu tô seguindo um tratamento com ele aqui há 6 meses, que mudou por completo o meu corpo. Eu não vou explicar de medicina ortomolecular, que óbvio que ele vai ter muito como explicar, mas assim, é uma medicina saudável, né? Com cápsulas saudáveis mágicas que fazem você emagrecer de uma forma natural, saudável, equilibrando o teu corpo fazendo exame nos hormônios e equilibrando esses hormônios dentro de você. Então é maravilhoso. Ele que vai explicar, gente, desculpa não sei explicar bem. E é isso. Eu queria apresentar para vocês esse médico maravilhoso, eu sou fã. Fora que ele tá super acostumado com as câmeras, eu acho que eu sou mais tímida que ele aqui para falar. Apresentar para vocês o Dr. Renato Furtado. Seja muito bem-vindo ao Estrela Podcast. Olá, obrigado, Muito Ju. feliz que você aceitou o convite. É uma Obrigado. honra ter você aqui. Imagina, eu estou super feliz de estar aqui participando com você. Para mim é uma honra, porque a gente vai falar exatamente com uma pessoa que foi e é, nesse momento, uma paciente. Sim, Então, de anos já, né, doutor? Exato. Então, a gente tem ali muita coisa para conversar, fica mais fácil para a Sim. gente entender como funciona todo o tratamento. Sim. Que legal, estou aqui muito feliz, então tenho certeza que a gente vai ter um bom bate-papo aqui. Aproveitem, fique aí até o final que vocês vão ouvir muita coisa Gente, muito interessante. carismático, né? Ele que vai assumir aqui o... Doutor, sabe o que é legal? Que eu sempre faço um pouco com as pessoas que vêm aqui, né? Como ninguém te conhece ainda, a tua história, eu acho que é legal contar um pouquinho de você, de como começou, como que você foi parar nessa medicina, porque depois a gente vai ficar só nesses assuntos, igual da doutora Nathalie, falando de todos os tratamentos e tudo de rejuvenescimento, que a gente vai Sim. falar disso também. Então, Legal. contar um pouquinho de você. Você é de São Paulo? Chu, sim. Eu nasci numa cidade na região da Amazônia, Que legal. que chama Cametá. Lá a gente vem de uma classe bem baixa, né? Que é uma dificuldade com ribeirinhos, que a gente tem realmente a gente tinha ali, para você ter uma ideia, uma mortalidade muito alta naquela região por conta da assistência médica que ela é baixa, né? A gente não tem ali uma assistência médica que ela é primária e importante. Sim. Então, eu já digo, já sou feliz de estar aqui hoje, porque exatamente a gente já passei por esse problema, Sim. né? Então, eu já sou um survivor, né? Já estou aqui Que já. maravilha, né? Um orgulho Isso, também, né? Exato. E dali, eu vi aquela dificuldade na região com a saúde. Meus pais super me trataram com amor, então eu lembro assim que eu trabalhei bastante. Foi um momento ali bem complicado no aspecto de completar a família, né? Claro, Então você ajudar no sustento, trabalha, né? exato, esse trabalho muito ligado ao trabalho também a questão do estudo. Então Sim. eu tive Mas você esse tinha esse sonho de insight. ser médico desde criança? Não. Na verdade, assim, eu vi ali muito longe de mim, né, a saúde. Entendi. Então, eu não tinha nem uma tendência de achar que eu poderia. Mas, naquele caminho, eu comecei a perceber ali também que eu precisava fazer alguma coisa para mudar, porque eu trabalhava muito, estudava ali sempre. Meu pai falava, ó, seguinte, para você não ter que ficar aqui trabalhando o tempo todo, você vai ter que estudar. Então, estudando, você vai conseguir sair daqui. Ok, então, lógico, então ali eu tinha aquele apoio do amor e o estudo. Bom, isso me completou, foi suficiente para eu realmente focar. E dali eu tive oportunidades. Então eu estudei, fui um bom aluno, né? Legal, tem que falar isso. E dali Lógico, virou médico. Já foi um ótimo aluno. Mais que milhares de pessoas. Pois é, e dali, Ju, eu fui...
consegui ir para a capital, Sim. Belém, né? Dali da capital eu segui estudando e fui para parar na Universidade Federal do Pará inicialmente, fiz medicina lá. De lá eu continuei sendo um bom aluno estudando, então eu fui para a vim para a Universidade Federal de São Paulo. Então eu fiz a Escola Paulista de Medicina, a Universidade Federal de São Paulo. Fiquei lá bastante tempo. Aprendi muita coisa ali também. E, assim, deixei muitos amigos. Tenho um legado, assim, de muita coisa que eu vivenciei lá. E dali, da Universidade Federal de São Paulo, eu resolvi, então, partir um pouquinho. Comecei o mestrado lá e resolvi partir para o mundo, né? Eu já tinha saído de Cametá, já fui para Belém, cheguei em São Paulo e resolvi ir para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu também tive uma passagem que foi muito importante na minha carreira, foi importante para mim como pessoa, como médico, entender outra cultura. Exato, entender como funciona também o ponto mais alto da tecnologia da área de medicina. Que anos foi esse que você morou lá? Eu fiquei lá de 2017, principalmente, né, de 2017 até ali o início de 2020. Ah, foi recente agora. Foi. Que bacana. Nesse período foi o período que eu morei. Outros períodos eu ia para lá. Então eu fui lá, fiz curso, vi algumas coisas, aprendi, fiquei um tempo maior lá também. Você foi com a sua família, seus filhos? Sim, inicialmente não. Inicialmente eu fui sozinho, né? Mas depois aí já com a família, já a partir de 2019. E aí eu tenho então esse aspecto de informação sobre saúde no geral. Hoje em dia eu posso dizer para você que eu conheço desde o básico, que seria essa questão do ribeirinho da Amazônia, até o Lorde dos Estados Unidos, que foi conhecer realmente grandes médicos, saber como funciona a cabeça dos grandes médicos, entender como é que funciona a saúde mundial. Então, nesse conhecimento todo, eu trouxe aqui para São Paulo a clínica, e a clínica, hoje em dia, ela vira instituto, que é exatamente já para deixar, então, essa informação agora que a gente traz, que é a informação já do aprendizado. Então, deixar aqui o aprendizado para quem precisa, para si mesmo, tratar, e para quem quer, de repente, trabalhar ali na questão também de envolvimento ali com atendimento, né? Tem terapeutas, por exemplo, que podem fazer isso. Que bacana. Então, você consolidou no Instituto Renato Furtado um núcleo muito grande de pessoas especialistas que vão atender e você vai ensinar isso para eles, e eles vão ensinar para as pessoas, é isso? Isso, exato. Mais ou menos, é isso aí. Mas é nessa, eu quero chegar nisso. Tá bom. Eu quero chegar nesse ponto. Por enquanto sou eu que estou ensinando todo mundo. Você já tem, exatamente. Mas na verdade, bacana, transformar isso num propósito de informação, né? Isso, porque a maioria dos médicos, eles ficam fechados no seu mundo. Exato. E, né, no seu próprio mundo. Não tem essa vontade de expandir a informação para o mundo. Então, exatamente. Olha, pensa, esse lado é muito importante que você está levando, porque imagina só, a quantidade de colegas médicos que têm tanta informação e hoje em dia não tem a possibilidade de distribuir essa informação. E às vezes eles morrem com a informação. Então é muito importante agora a gente trabalhar essa questão do vamos direcionar, vamos levar para todos a informação, né? Não só no aspecto de gerar, de repente, uma tendência de ganho de capital, mas principalmente da gente, na verdade, deixar isso divulgado para a pessoa conseguir se cuidar sozinha, saber o que ela pode fazer para ter resultados, não só aquela que busca o consultório, o médico, mas no geral. Então, isso foi o que a gente fez. Muito bacana, doutor. E você tem pacientes muito fiéis, assim? Você sente que nesses anos... não sei quantos anos você está de carreira, mas assim, que te seguem e que estão com você há anos e anos fazendo esse trabalho. Eu acho que é até legal agora, talvez pegar um gancho, né? De contar um pouquinho como que você foi parar na ortomolecular, o que é a medicina ortomolecular. Vamos lá, exato. Então, assim, como médico, 25 anos. Não parece? Não parece. Tá bem esse doutor. 25 anos. Nesses 25 anos, então, realmente muita informação. A ortomolecular,
ela apareceu na minha vida quando eu estava fazendo mestrado em cardiologia na Unifesp. Então, eu tive que fazer... Você queria ser um cardiologista? Eu queria ser um cardiologista, não deixaram eu exercer, né? Eu fiz, eu hoje em dia tenho título de cardiologia pela Universidade Federal, pelo Conselho Federal de Cardiologia, mas eu basicamente fiquei com esse lado que é a medicina que eu mais me identifico. Claro. Por quê? Porque a outra medicina, que é a dita tradicional da cardiologia, ela tem esse viés do remédio, né? Sim. Às vezes dessa questão de olhar para o paciente mais por um lado e não como um todo. Então eu acabei fugindo um pouquinho desse aspecto. Eu fui atrás, na verdade, do todo. Então a ortomolecular surgiu ali, naquele período, isso era 2005. Em 2005 ali eu comecei a ter o primeiro contato com ortomolecular, porque eu estava fazendo uma tese de mestrado. Nessa tese eu tive que trabalhar bastante essa questão de molécula por conta da parte eletrocardiográfica. E aí, lá na questão dos Estados Unidos, eu comecei a ter contato também com ortomolecular específica. Esse contato de ortomolecular, ele me trouxe um entendimento sobre a área de saúde que até então eu não tinha. Jura? Eu imaginava, exato. Eu imaginava que a saúde, ela tinha que caminhar pelo processo comum que a gente conhece, que é eu adoeço, depois eu vou procurar o médico, faço exame diagnóstico e começo um tratamento. Então, para mim, medicina era isso. E até eu formar, eu fiquei com essa ideia na cabeça. Quando eu fui para a ortomolecular e comecei a entender que a gente podia arrumar e equilibrar o organismo de uma pessoa para ela não adoecer, trabalhando a prevenção de uma forma muito intensa, aí foi nesse momento que eu percebi que dava para a gente trabalhar essa pessoa de uma outra forma, com outra visão. Bacana. E aí a ortomolecular, ela mostra um equilíbrio, ela nasceu ali na década de 70, ela traz ali esse aspecto do holístico também, né? Porque o Darwin, o Linus Pauling, ele falou sobre uma dose alta de vitamina C, e nessa dose alta de vitamina C para prevenir várias doenças. Ele morreu ali com 90 e poucos anos. Alguém falou, poxa, mas ele tomava vitamina C, ainda tentou jogar essa, né? E ele falou assim, aí o pessoal da família dele falou, não, ainda bem que ele tomou vitamina C, senão ele teria morrido bem mais cedo. Então ficou nessa. E depois dessa da história da ortomolecular que inicia ali, já veio o gancho da ortomolecular também evoluindo para longevidade, medicina de longevidade. Então hoje em dia é difícil de falar de ortomolecular e não incluir a medicina de longevidade. E a medicina de longevidade, ela pega essa história da ortomolecular que começou com vamos arrumar o básico, que é proteína, vitamina, mineral, metal, eletrólito, e dali a gente vai agora associar isso com a atividade física, que já é a longevidade, com a alimentação mais equilibrada, com a questão da mente. Então, quando você vai associando ali o ortomolecular e vai trazendo a longevidade junto, aí você vai criando realmente um método. E também a longevidade é uma consequência da prevenção, né? Se ela é uma medicina preventiva, provavelmente as pessoas que farão a medicina, elas vão ter uma vida mais longa, não vão? Porque elas vão estar se prevenindo de doenças. Exato, Ju, exatamente. Quando você vai para uma medicina onde você primeiro observa o que o paciente tem alterado na parte molecular, e depois você coloca isso para... Então, você foi primeiro para o micro. E quando você traz isso para o macro e fala para ele de atividade física, fala para ele de alimentação e explica para ele que tudo passa pela mente, aí nesse momento você está realmente abrindo um leque muito grande para ele de saúde, onde ele vai também trabalhar a questão de qualidade e expectativa de vida. Então, você imagina assim, um paciente que tem uma predisposição para uma doença, seja ela hipertensão, diabetes ou câncer, e aí ele descobre que nos exames ele tem essa tendência e ele pode trabalhar para prevenir. Nesse momento,
ele começa a entender que aquele equilíbrio que está sendo feito, ele está trabalhando já nessa prevenção. Então, o paciente tem o bem-estar físico, com a melhora da parte física, que é, vamos dizer assim, o que mais as pessoas buscam, né, na ortomolecular e na medicina de longevidade, que é o aspecto estético. Então, ele tem esse resultado, mas ele ganha um resultado de saúde interna muito grande. E esse é o foco que ele faz toda a diferença no bem-estar. E, doutor, eu tenho algumas perguntas, dúvidas, que você falou tanto que a gente já fiquei várias na cabeça. Tem uma idade certa para iniciar essa prevenção? E a outra pergunta seria, essa prevenção é possível a gente evitar a pessoa ter câncer mais para frente, tudo isso que acontece, né, quando a pessoa vai envelhecendo? O que ela consegue ajudar nesse sentido? Isso, boa pergunta, Ju. Então, assim... E se tem uma idade para iniciar um tratamento de... Porque, até uma dúvida, muitas pessoas têm disfunções hormonais, é normal? Quantos % das pessoas realmente têm que equilibrar o hormônio? Sim, exato, legal. Então aí você já juntou 20 perguntas. Você já juntou já veio um combo de perguntas, mas tudo bem, vamos lá. Ó, é assim, sim, primeiro, qualquer pessoa, em qualquer idade, pode iniciar o tratamento. Legal. Por quê? Porque a gente não usa remédio. Então, dá para tratar por via natural qualquer paciente. Seja ele com gota, seja ele com xarope, seja ele com cápsula. Mas essa suplementação, ela pode acontecer de qualquer forma, exatamente porque a gente está ali trabalhando essa questão do equilíbrio. E o equilíbrio do corpo, ele acontece em qualquer fase. A gente tem uma formação grande ali intrauterina que até mesmo a mãe, naquele momento do tratamento com ortomolecular e longevidade, ela está beneficiando o filho no resultado final. Imagina que na nutrigenética hoje em dia, a gente tem resultados expressivos, melhorando a qualidade da alimentação da mãe e principalmente a cabeça da mãe. A mente, na questão hormonal, ela é muito importante. Então, quando você olha para os exames, quando você traz esse resultado e você expõe para o paciente, no caso a mãe, que ela pode melhorar e prevenir alguma coisa, então a gente tem um resultado muito bom no final. E aí depois, durante a vida, qualquer faixa etária, sim. Por quê? Porque às vezes a gente tem crianças que já nascem com processos alérgicos muito intensos. Sim. A gente tem paciente que tem alergia a níquel, que já foi para o médico e estava tomando corticoide. Nossa. Então ele volta para a gente, ou ele procura a gente exatamente para a gente entender aonde é a origem do processo. Qual o exame que consegue mostrar para a gente mais rápido aonde está? E a partir do momento que a gente identifica, a gente é muito específico para tratar. Então, a gente tem um resultado muito bom também a curto prazo. Bacana, tirando o paciente dessa história de remédio. A gente tem um paciente atual, que ele mora fora do Brasil, ele tem um quadro de alopécia androgenética, ou seja... Socorro! A alopécia androgenética, ela é um tipo de calvície feminino, que ela... tem uma origem totalmente genética. Ela causa uma perda de cabelo muito intensa. Eu acho que você assistiu a entrega do prêmio do Oscar, onde o Will Smith, ele teve ali um quadro de fúria, sim, né? Por conta da esposa dele, que tem alopecia androgenética. Então, esse quadro, você imagina que ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Isso é uma disfunção hormonal? Não, genética. Não, genética. E você consegue corrigir com equilibrando hormônios. Equilibrando a parte molecular, além da parte hormonal. Então, entenda assim, quando a gente fala de equilibrar a parte molecular, a gente está falando de todos os núcleos de proteína, vitamina, mineral, eletrólito. E quando a gente fala da parte hormonal também, que aí já seria uma parte também, às vezes, até do anti-age, né? Que é quando a gente trabalha a questão estética também. Mas essa pessoa... a gente vai falar disso, mulheres. Hormônios anti-age. Vocês têm noção? Isso, anti-age todo. Então, ele traz também ali, né? Uma questão estética muito importante para as mulheres, para os homens também. Por que não? Os homens também têm esse direito, né, de buscar esse tratamento, e isso é muito comum nos Estados Unidos, por exemplo.
Bacana. Então, a gente tem essa paciente que está fora, ela tem essa alopecia androgenética, a gente está tratando, tem um resultado muito bom e a gente tem colegas lá fora que estão vendo o resultado e estão trabalhando em parceria com a gente. Então, a gente está ali mostrando para o mundo que o trabalho bem feito, que o trabalho é enriquecido por mais informação, ele traz um resultado muito bom e o que é melhor, ele é gratificante para a gente que é médico. Claro, que maravilhoso, Isso. doutor. Quando a gente fala, então, respondendo a mais perguntas suas daquele combo. Eu já esqueci. Quando a gente fala, então, ali da muitas parte... pessoas têm a disfunção, né? Sim, Tipo hormônio. isso. Quando a gente vai ali para a parte hormonal, é interessante a gente pensar assim, a parte hormonal, ela é dividida na parte patológica, onde você vai atrás de uma disfunção hormonal que causa uma doença, Tá. e você tem um lado de prevenção. Quando você tem, por exemplo, uma mulher que está caminhando para 40 a mais, e já pensando ali na menopausa, climatério, Sim, menopausa. eu. Isso, então, exatamente. E também... Ai, doutora, achei que você me dá menos, meu. Tô brincando. E a gente vai ali também para a questão, por exemplo, das pessoas que têm também interesse com a menopausa e a andropausa e os que têm a doença. Então, quando o paciente procura a gente, ele pode ter realmente uma disfunção que a gente vai ter que cuidar a parte da tireoide, a gente vai ter que cuidar, por exemplo, a parte de hormônios relacionados à Hormônio que nasce dopamina. cabelo? Tem hormônio que nasce cabelo, mas Tem? principalmente a gente pode, na verdade, melhorar o substrato da raiz do cabelo. Por exemplo, imagina uma célula que ela produz o cabelo e ela não tem ali para trabalhar o zinco na quantidade correta, nem o cromo, nem o magnésio. Ela tem dificuldade de trazer a proteína X e Y. Então, nesse momento, quando você não tem esse substrato todo, aí o cabelo enfraquece ou cai. Sim. Isso é muito comum, por exemplo, com as alopécias que têm relação direta com estresse. Então, às vezes, no nível de estresse muito alto, aí a gente tem uma queda muito grande. O frio também. No frio, agora, que está começando, aqui em São Paulo, a gente tem geralmente queda de cabelo também muito intensa. O que a gente faz? Não é difícil tratar. Você olha para os exames, descobre quais são as causas específicas de déficit ou de falta de depósito daquele nutriente e você corrige. E quando a gente corrige, a gente passa a ter o resultado. Lógico que tem também tratamentos que são externos, que ajudam, né? Então, tem remédios aí que os colegas usam também, não é o nosso caso, a gente não vai para esse lado do remédio, mas a gente ajuda de dentro para fora. Aí a gente consegue resultados que são muito bons também. Falando um pouquinho assim dessa parte mais estética, né, que é o Nossa, é anti-aging. melhor. Esse corte vai só pro TikTok, foco agora, estética. Isso, falando dessa parte de estética, ela é muito importante, porque assim, lá atrás a gente teve dificuldade realmente com isso, né? Muita gente criticou, muita gente colocou empecilho e dificultou com que a parte hormonal fosse executada de uma forma mais séria. Eles achavam que a gente ia ter dificuldade de criar isso. Então, o que a gente fez? A gente foi ali, conseguiu mostrar através de vários estudos científicos que a gente poderia trabalhar de forma bem organizada e segura com a parte hormonal. Bom, quem se beneficiou? Todo mundo que tinha disfunção precoce na parte hormonal. E aí a gente nem está falando de menopausa e andropausa, que é praticamente obrigatório o uso para o bem-estar. A gente está falando ali de pacientes, às vezes, de 20, 30 anos de idade, que tem disfunção hormonal por conta de uma mudança repentina de estresse, e eles desenvolvem dificuldades ali, aí é um pouco da nutrigenética falando, dificuldade com algumas alterações hormonais específicas. Esses hormônios param de ser produzidos, aí a gente tem dificuldade com cortisol, com dopamina, com noradrenalina, e a gente começa a ter facilidade de problema. Então... Doutor, uma coisa importante, só porque é um gancho disso. É todo mundo que tem estresse ou que tem qualquer problema relacionado a estresse, no trabalho, todo mundo vai ter uma disfunção hormonal em relação a isso? Sim, basicamente porque isso sim, faz com que os hormônios alterem quando você tem? Sim, Ju, ou se você vive uma vida estressante? Sim, a gente está numa vida, né, atual, onde todo mundo fica ligado nas redes sociais, né? Deixando as pessoas muito mais neuróticas. A gente tem uma conexão muito mais rápida para resolver uma coisa.
Você vê que, por exemplo, a gente pega crianças aí que estão em em segunda, terceira série, de 7, 8 anos, que já tem conhecimento acima do que o próprio imperador de Roma na época, Sim, durante toda a vida dele. Então, quer dizer, é muita informação em pouco tempo e lógico que o cérebro ele está preparado para isso. Só que na nossa história, essa evolução é muito rápida. E quando a gente vai para isso, aí a gente começa a ter realmente um nível de estresse que mexe com hormônios que não estão acostumados a serem movimentados rápido. Então, a parte cerebral trabalha rápida, mas a parte hormonal não. Ela tende a ficar trabalhando no mesmo nível de ciclo de 24 horas. Isso traz problema. Então, quando a pessoa começa a ter dificuldade para relaxar, para dormir, quando a pessoa começa a ter dificuldade para dormir, quebrando o sono durante a noite toda. É isso aí. Esse estresse vai fazer o quê? Vai alterar o cortisol. E o cortisol alterado, ele vai mexer com a parte hormonal e com a produção de outros hormônios. Aí o paciente ele começa a ter problema que vai desde mudanças na pele, por exemplo, flacidez, enfraquecimento de músculo. Amanhã eu tô mandando meus exames. A gente passa ali pela questão, por exemplo, de enfraquecimento da unha do cabelo e chega em pontos mais importantes, como a própria insônia, que acaba sendo uma ponta de um iceberg para uma doença, e também perda de libido, ou no caso dos homens, perda total de libido. A perda de libido totalmente influencia por hormônios totalmente também, né? influenciada por esse estresse que começou... falou muito disso. Isso. E libido não é só sexual, né? O libido pela vida, né? É muito importante que a gente entenda assim. O libido, ele não é uma palavra especificamente que completa a informação de energia sexual. Energia sexual é uma coisa, libido é outra. É difícil a sociedade entender isso, né? Exato. Mas assim, a libido ela vem, na verdade, do latim e ela traz assim uma conexão mais com a força que a mulher tem para trabalhar o dia todo. Entendi. Geralmente a mulher. Tá. Quando a gente fala de energia sexual, aí a gente está falando nessa questão da energia para fazer o ato sexual realmente, que é a questão do bem-estar fisiológico, porque isso faz parte da fisiologia também. Agora imagina num quadro de uma mulher que trabalha o dia todo, que tem dificuldade real com a relação ali de ir no supermercado, ir para atividade, voltar, ir para academia se der tempo, fazer as coisas, ficar no trânsito, corrido. Aí chega no final do dia e ela tem que estar bem com essa energia sexual. Por quê? Sim. Porque é o momento do casal. E imagina que para ela não é mais como era antes. Então isso pode trazer problemas que são desde a ordem psicológica, evoluindo ali para depressão, até mesmo perda de relacionamento por conta dessa dificuldade. Entendi. E como é que a gente resolve isso? Um exame simples. A gente pode ver qual é a dificuldade hormonal. A gente pode saber... O exame de sangue mostra tudo, né, doutor? Tudo, simples exame de sangue. Tudo. Hoje em Você dia... que pede quais hormônios você quer, né? Exato. Hoje em dia você pede não só o hormônio, mas o substrato que forma o hormônio. Você pode achar qual é o item que vai alterar essa parte hormonal que eu estou pensando. E você consegue chegar nesse resultado. A gente tem, lógico, testes genéticos que mostram isso, mas hoje, com exames de sangue, a gente consegue ver muita coisa. Então, o que isso traz de benefício para a sociedade? Muita gente não entende que tem o problema, fica enfiado no problema sem procurar a solução. A gente tem dificuldade logística com a medicina tradicional, porque... existe E todo mundo já busca tradicional, né? Isso, exato. Isso já vai buscar exatamente... Ninguém fala dessa sua medicina saudável. Isso, tentar buscar alguma coisa que seja mais... uma visão mais global, uma coisa que realmente... Aí aquele médico que atende mal, não tem noção do que está acontecendo com a pessoa, receita um remédio, nada a ver. Isso, exatamente. Nada contra os médicos em geral, sim, mas claro. assim... às vezes o ponto está num simples hormônio que se Exato. mostrasse pro doutor... Aí o doutor vai ficar rico, gente, graças a Deus. Ele não pode esquecer de mim, hein? Não, tamo junto. Mas Ju, não é... Então, assim, Ju, então o que beneficia? Você imagina, então, a gente encontrar esse simples erro, corrigi-lo na raiz,
com a parte de reposição de hormônio bioidêntico, que a gente vai trabalhar a questão natural, lógico, a gente não está falando... Ju, é importante você entenda assim. Por enquanto você está resolvendo todos os problemas do mundo. Depois eu vou perguntar da depressão, se você resolve também. Dá sim. Tá vendo, dá gente? sim, a gente vai falar dela, porque a gente tem muito paciente. Não precisa marcar milhões de médicos mais, é só um. A gente tem ali a questão, por exemplo, quando a gente vai falar de uma avaliação simples do exame de sangue para ver esse hormônio, puxa, quanto a gente muda o resultado total da vida da pessoa. Que legal, né? Nessa questão aí, não só da energia sexual. Imagina também as mulheres ali e os homens também que vão buscar atividade física para ganhar massa muscular. Então eles vão ali e ficam vulneráveis àquela tentativa ali do pessoal que está na academia tentar vender alguma coisa. Não, compra esse que é bom ou aquele. E aí ninguém sabe qual é para comprar ou para fazer, o que é melhor para esse paciente. Então, quando ele busca também fazer esse exame de avaliação molecular, hormonal inteira, e a gente descobre qual é a dificuldade que ele tem, a gente vai direto ao resultado, ao ponto. E a gente consegue o resultado mais rápido. Então, usar hormônio bioidêntico, que são naturais, da forma correta, com segurança, e trabalhando a questão da assessoria, que é o acompanhamento, porque é importante também, Ju, assim, você lembrar assim, ó, por que a medicina tradicional tem dificuldade com a parte hormonal? Primeiro porque a logística dificulta. O paciente, ele não tem facilidade de ir no médico a cada 2 meses, por exemplo. Então isso atrapalha. Ele espera ficar doente. Exato. E mesmo depois que o médico começa a usar hormônio com ele, ele teria que fazer uma repetição desses hormônios para controle. Qual o risco que a gente pode ter de câncer com hormônio sintético? Bom, mas aí na clínica o que a gente faz? A gente tem uma assessoria. Então a gente acaba dando uma assessoria que a gente fica acompanhando o paciente de perto durante 6 meses. Isso ajuda muito também a diminuir o risco. Então, para quem pensa que usar hormônio cria problema, é porque não está procurando a pessoa correta para ajudá-lo. Porque se tiver, como eu falei, segurança de fazer o exame correto, com um médico identificar... bom, que vai equilibrar o teu corpo. Exato. E vai dar câncer se ele recomendar o hormônio errado, Exato, né? que a gente viu muito você no passado. Que acontece, mas você acha que hoje tem alguns médicos, na sua opinião, que não trabalham de uma forma correta isso? Ou... Olha, Ju, é assim. É difícil falar também. Não. Eu acho que eu posso falar abertamente porque eu acho que para quem servir vai entender que realmente está fazendo errado. Eu penso assim, o sistema, Ju, ele não coopera. O sistema, ele trabalha por quantidade, né? É uma questão de números. Você tem aí, doutor, hoje para o senhor atender 20 pacientes. Só que é o seguinte, o senhor vai ter que atender aí no período da tarde esses 20 pacientes. Imagina para o médico que trabalha com a área de plano de saúde, a dificuldade que é de ouvir o paciente, de entender o lado, lembra que eu falei que o lado psicológico é muito importante, a gente tem muito problema. Você tem que ser um psicólogo também. Exato, a gente tem muito problema que começa pelo lado social. Imagina se a gente descobre isso logo no início da conversa, a gente já fica com a tendência de nem pensar em remédio. Só que o que acontece? A gente tem pouco tempo na área de atendimento de plano de saúde ou mesmo do SUS, você fala 5 minutos com o paciente, ele passa a informação dele, você dali à frente o médico já está começando a passar o exame para ele fazer. E se ele falar assim, não, e também, doutor, eu sinto também isso, aí é mais um exame que ele vai levar para fazer. Então, a gente acabou deixando o espaço de tempo curto para o paciente falar, a gente deixou o diagnóstico às custas do exame, são exames que vão ter que dar o resultado, e o médico vai avaliar no final, e geralmente quando volta, ele vai só olhar para aqueles exames, não vai raciocinar mais em nada, e vai passar o remédio, e o paciente vai embora para casa achando que está tudo bem. Então, esse é um problema, porque imagina isso funcionando na parte hormonal. A dificuldade que a gente vai ter desse controle e o risco realmente ali que esse paciente vai correr. A gente pega muito paciente que vem da medicina tradicional com tratamento muito deficitário, com risco muito alto, e parece que os médicos não tinham ali um comprometimento com esse paciente. Esse é o risco maior que eu acredito. Então, assim, tem como procurar um médico que faça de uma forma correta? Tem, existe. Você tem que buscar, na verdade, referência. Um ou outro que busque, puxa, eu fui lá, olha, eu fiz o acompanhamento, eu olhei meus exames de volta, eu tive o resultado, mas ele está olhando para o meu exame.
Ele viu que o meu Sim. exame está melhor, não sou só eu fisicamente, mas por dentro também eu estou melhor. Então imagina o quanto isso é importante. Imagina isso na estética, né? Ô, Quando a doutor, gente leva. mas assim, além dela ser preventiva, ela pode ser também uma medicina de tratamento, por exemplo, a pessoa já está com câncer ou está com depressão, assim, ela pode tratar doenças Sim. antes de prevenir? Sim. Quer dizer, sem ser só Sim, prevenção. no nosso caso, é importante que você entenda assim, Jo, a gente levou um método de tratamento. Então lembra que eu falei que ao longo de muito tempo da minha vida, eu fiz vários aprendizados. Esses aprendizados me trouxeram uma visão e essa visão me trouxe a um método de tratamento, que eu acredito ser o melhor para qualquer pessoa, pelo menos no aspecto de resultado e de cuidado. Então eu associei o ortomolecular, eu associei a medicina de longevidade, a nutrigenética e a nutrigenômica. Quando a gente associa essas 4 metodologias, o poder de resultado ele é muito grande porque ela é muito específica e ela traz um resultado daquele paciente. Vou dar um exemplo para você. Imagina, por exemplo, um paciente que ele tem que tomar ômega e ele acredita assim, pelo que todos fazem e falam, olha, se você comer peixe, se você comer verdura, se você comer semente, ômega, você vai ter um resultado muito bom de saúde. Ok, e se eu disser para você que não é bem assim? Por que não? Porque a nutrigenética prova que a ação que o gene, a nossa biologia, responde ao nutriente é diferente. Isso quer dizer que uma dieta, ela não consegue ser para todo mundo e nem ter o mesmo benefício. Por isso, é importante a especificidade com o paciente. Sim. Por exemplo, quando ele resolve tomar o ômega, e o ômega vai para o fígado, e no fígado a gente sofre metilação, que é um aspecto de metabolismo do corpo. Nesse caso, um paciente que tem dificuldade com um gene chamado MTHFR, e esse gene ele passa a não codificar mais uma enzima metilfolato, ele começa a ter dificuldade nesse processo dentro do fígado. Só que quando ele acha que o ômega vai trazer benefício, o ômega tem o DHA e o EPA. O DHA, ele é uma parte que ajuda o cérebro. E o EPA vai trabalhar mais uma questão de gordura saudável no corpo. Só que esse paciente, ele começa a ter dificuldade de metilar, de metabolizar o EPA. Aí o que vai acontecer? O DHA, ele precisa, mas o EPA vai causar problema para ele. Então o ômega passa a ser uma faca que pode cortar para 2 lados e ele pode ter risco de problema. E isso acontece, por exemplo, também no café. Quantas pessoas pegam o café e trabalham a questão do, não, eu vou tomar porque eu preciso de mais energia. Sim. Só que aí tem um problema. Tem pessoas que têm alteração genética, polimorfismo, que a gente fala, é uma alteração no gene, ele é específico daquela pessoa, e aquela pessoa, ao invés de trazer a cafeína aumentando o metabolismo, faz o contrário. E tem, na verdade, uma queda do metabolismo imediato com a derrubada da dopamina, que é um hormônio que trabalha essa questão da energia. Aí você imagina, então, o quanto a nutrigenética ela contribui também para esse aspecto alimentar. Então, sim, a gente consegue tratar pacientes de doença. Então, vem paciente para a gente com depressão, como você falou, vem paciente para a gente querendo... Qual que é o hormônio que trata a depressão? A depressão é a serotonina. Tá. A serotonina é assim... Ela é... Pode recomendar outras coisas também. Tô brincando, mas gente. Não, mas ó, é interessante essa questão da serotonina, porque assim, o que a medicina tradicional faz? Ela usa o antidepressivo tipo sertralina ou qualquer outro assim, mais comumente a venlafaxina é a mais comum atualmente, e ela vai recaptar a serotonina na sinapse nervosa, no cérebro. E aí vai encher de serotonina na sinapse nervosa e o paciente passa a diminuir a questão da depressão. Vamos falar isso de uma forma mais fácil. A gente acaba segurando o hormônio que ajuda a não ter o problema da queda que leva para a depressão. Ok, o que no tratamento, no método que a gente faz na clínica funciona juntando essas 4 metodologias? Primeiro, a gente descobre a parte molecular que está alterada.
Segundo, a gente vai tratar de forma específica o que está conduzindo para aquele problema, mesmo que seja genético. Então, imagina, por exemplo, que esse paciente tem muita depressão genética. Tem muita depressão que começa com esse gatilho. Tá. Então, vamos imaginar ali que a pessoa, ela estava vivendo bem, estava tudo tranquilo, e de repente, ela passou por um estresse, sei lá, a mãe morreu. Então, nessa perda, que foi repentina, o cérebro não estava acostumado com essa sinapse. O poder de passagem de informação, ele começou a ser danificado. Geralmente, nesse quadro, as pessoas também evoluem com erro alimentar. Então, elas começam a ter dificuldade, por exemplo, de se alimentar bem com proteína e começam a comer muito carboidrato. Esse é o momento que você engorda, dificulta. Né? Também. É óbvio, né? Comer o carboidrato. Exatamente. Então, a depressão leva para esse aumento do peso, exatamente por conta desse erro alimentar, e traz esse prejuízo no cérebro, porque é o momento que ela vai parar de formar serotonina. O que a gente faz, então? Você está olhando o exame, você tem um mapa da pessoa na sua mão, você sabe aonde vai mexer no ponto certo. É isso que a gente vai fazer. É essa proteína, é essa vitamina, é esse mineral, é isso que a gente vai mexer. Então a gente mexe ali para ter o resultado. Medicina que devia ser obrigatória, né? Não todo mundo que fica em todos os sentidos. Isso, então é por isso que a gente trouxe a novidade da clínica Dr. Renato Furtado virando instituto. Que bacana. Por quê? Porque a ideia é exatamente essa. É pegar essa medicina que eu acredito que funcione e que a gente vê resultado no paciente e a gente espalhar isso. E a gente divulgar. E a gente criar pessoas que possam usá-la para si mesmos e também que possam trabalhar com isso. Então, esse ponto do Instituto que está sendo criado é para deixar um legado. Que legal. É para trazer essa informação ao longo do tempo. Você vê que o doutor é maravilhoso, está pensando em todo mundo, na humanidade. Isso, não é egoísta, que só vai pensar em fazer carreira e fortuna. Exatamente. Quando a gente abriu recentemente o canal de YouTube, exatamente para isso, para divulgar, para doar informação. O que a gente quer? Deixar informação. Não é difícil se cuidar. Não. Só que pensa comigo, Ju, o que está acontecendo? Olha só, a internet, a rede, ela tem uma tendência dos algoritmos, da inteligência artificial, a levar para o mesmo circuito cerebral. Então eu sempre falo, é um jogo de xadrez. Sim. Aonde a rede nunca perde. Porque ela vai manipular a sua cabeça e vai fazer você exatamente partir para aquele ponto. Então, toda uma vez... droga também. É quase isso. Uma droga mental, né? Nossa. Então, quando a rede mexe, quando você mexe ali, não, eu vou assistir tal coisa. A rede já entendeu o passo. Você mexeu o xadrez. Agora ela vai mexer para cá. Aí você, não, eu vou assistir isso aqui. Aí ela entendeu o que você quer. Aí ela vai puxar. Então, ela está dominando a sua mente. Sabe quando você não perde? Quando você desliga e dá uma pausa para dormir. Aí é o momento que você não tá perdendo. Aí a pessoa não consegue dormir, tá ligada em tudo que viu online. Exatamente. Tipo, eu tô assim, eu vou ter que te mandar uns exames, doutor, te contar desabafar tudo que eu preciso. Isso, agora o que mais... Secar, melhorar a pele, cabelo. Isso que eu ia falar para você. O que mais as pessoas procuram na clínica? É isso. Emagrecer. É a questão do emagrecimento, é a questão de tratar a parte física, é o anti-aging, é trabalhar a questão do não envelhecimento. Deixa eu contar uma coisa muito louca que aconteceu comigo de tomar as suas cápsulas. Eu sou uma pessoa que eu nunca gostei de fruta e também me forçava muito a comer salada, essas coisas. Eu até gosto, mas não tanto. Depois que eu comecei a fazer o tratamento com você, parece que, eu juro, eu até escrevi isso no post no meu Instagram, parece que eram cápsulas mágicas. Eu tive a necessidade de comer fruta, mas é uma coisa muito louca, assim. Parece que você tá grávida e você tem desejo. Eu tenho que comer agora fruta todo dia, eu não consigo não comer coisas naturais. E aí eu acho que é legal você explicar isso. Por que ela transforma tanto uma coisa que eu nunca tive a vida toda de comer, e agora eu tenho esse desejo e me faz tão bem comer fruta e... Legal, bom você tocar nessa coisa. Você já ouviu outros pacientes falando sobre isso? Sim, então, por isso que eu acho legal a gente estar batendo esse papo, porque eu tô batendo papo com o paciente, e ele consegue exatamente me dar esse feedback, né, para saber onde mexer. Então, olha só, primeiro é importante lembrar assim, o seu resultado, ele foi fruto também do seu estilo de vida. Então, quando você foi ali para academia, quando você foi ali para cuidar mais do que você tinha que tirar da alimentação e trabalhar um pouco mais a mente no aspecto de mentalizar mesmo a questão de coisas boas, enfim, se motivar, você traz um resultado energético muito grande para o corpo positivo.
O que a gente completa nisso? Quando a gente fez o seu exame, quando a gente faz o exame dos pacientes, a gente está ali, como eu falei, com o mapa na mão. Esse mapa que traz ali toda a parte molecular do paciente, facilita com que a gente entenda aonde ele tem dificuldade. Então, um paciente, por exemplo, que gosta muito de doce. Um paciente, por exemplo, que um paciente, por exemplo, que não toma isso, exato, carboidrato. Um paciente que não é de tomar água. Exato. Então, você imagina que a gente consegue, olhando para os exames, saber que é assim que funciona o corpo dele. Por quê? Lembra que eu falei para você da nutrigenética. Sim. Então, o que a nutrigenética faz? Ela sabe como o seu corpo age com o nutriente. Quando a gente enxerga isso nos exames, fica mais fácil da gente corrigir. Por exemplo, vamos imaginar então que eu ache um exame do cromo muito baixo. Aí eu vou falar para o paciente, ó, a gente está tendo problema aqui com o cromo, ele está muito baixo. Isso, lógico, eu estou explicando para ele na mesa. Então, eu estou falando para ele assim, ó, ansiedade, estresse, irritação, agitação, qualidade do sono, vontade de carboidrato, vão aumentar e vão piorar. Por quê? Porque a gente tem ali um metal que ele é muito importante na sinapse nervosa. E isso vai trazer problema, vai fazer com que haja ali um disparo no cérebro que ele vai começar a ter sensações que ele não tinha. É a hora, por exemplo, assim, que a questão de nunca gostei de doce, eu começo a gostar. Eu nunca gostei de massa, eu começo a gostar. Agora, imagina que a gente arruma isso e leva para o contrário. A gente começa a trabalhar ali a questão do, poxa, e se eu arrumar o nutriente certo e começar a fazer isso melhorar a questão do querer comer saudável? Então, isso que você falou é muito comum. Tem muito paciente que vem, a gente olha para o exame, equilibra a parte correta e ele começa a ter esse benefício. Ele começa a sentir que de dentro para fora, ele tem agora vontade de comer o saudável. E aquele que não era, ele começa a ter uma repulsa. Ele começa a deixar longe dele. Então, isso traz um fortalecimento. Por quê? A partir do momento que o paciente sente que ele está melhorando de dentro para fora, e ele olha para fora e começa a ver que está mais fácil de cuidar, aí o que ele já coloca em prática ajuda a potencializar. Por isso que eu falei, no seu caso, atividade física. Sim. O seu cuidado com o básico e a ajuda psicológica sua mesma, ela começa a contribuir para essa melhora que está vindo de dentro. Aí, quando a gente soma tudo isso, a gente tem um excelente resultado. Então, o que a gente faz de suplementação? A gente faz a reposição, que são exatamente os nutrientes que faltam. Então, hoje em dia, até a medicina tradicional faz isso. Sim. Ah, não, vamos repor a vitamina D, que está baixa? Ah, vamos repor o ferro? Então, isso, você imagina que a gente já faz desde a década de 70. E isso só aumentou, porque a gente tem muito trabalho em cima disso. Só que aí, a medicina tradicional, ela não ganha com isso. Como ela não ganha com isso, então ela também não trabalha. A partir do momento que ela viu que ela podia ter benefício com isso, aí eu estou falando agora da indústria farmacêutica, aí a gente começou a ter o quê? A gente começou a ter mais venda. Tá. Aí ficou todo mundo procurando, eu quero saber como é que está a minha vitamina D. Sendo que esse é só em meio a centenas de exames que a gente olha para saber o que realmente a genética daquele paciente faz com ele. Porque às vezes ele acha que o problema que ele tem é fácil de corrigir só com uma dieta. E não é, porque eu provei para você dizendo que, na verdade, a dieta não age da mesma forma para cada paciente. E quando isso não acontece, o resultado não é o mesmo. Então, o que muda? A especificidade. O que faz a diferença? O exame. A gente olhar para o exame e saber aonde realmente está alterado. Mas isso... E você também tem que saber quais... Porque tem milhões de hormônios, né, doutor? Quais os hormônios pedir? Você sempre tem que conversar com a pessoa para entender quais pedir. Eu imagino assim que quando você traz já um paciente que ele já vem com aquela faixa etária e ele já vem com aquele objetivo de melhorar tal coisa, por exemplo, doutor, eu estou vindo aqui porque eu quero emagrecer. Então, nesse momento, o que você vai olhar? Você tem pontos específicos que você vai olhar. Então, você vai olhar, exemplo, o metabolismo energético, você vai olhar a resistência insulínica, você vai olhar a queima de gordura abdominal e visceral, você vai olhar a absorção gastrointestinal. Por quê? Porque a absorção ela é muito importante. Olha só, imagina, por exemplo, que você passa uma dieta para uma pessoa, ela acha, nossa, que legal, estou fazendo uma dieta certinha, mas ela não está absorvendo nada. Aí ela volta no teu consultório, você olha para o exame e vê que ela não absorveu.
A vitamina D está lá embaixo, o ferro está lá embaixo, o cálcio está lá embaixo. O que você entende? Esse paciente tem dificuldade de absorção. Ele está com disfunção na parte de estômago e intestino, então vamos arrumar. Aí você tem um tempo para você pedir esse novo exame para ver se deu certo ou não? Tem. Poder... Olha, como funciona seu tratamento? Isso, é 6 meses? Vamos lá. 6 meses que eu tô fazendo. Isso, exatamente. Ó, pessoal, é assim. Quando você vai na consulta inicial, você já leva o exame para mim. Por quê? Porque quando você entra em contato com o instituto, a gente automaticamente já passa o exame para você levar. Sim. Por quê? Aquele exame, só para você entender, é como se eu estivesse olhando de cima para tudo. Tá. Só que aonde eu enxergar uma fumaça, aí eu vou direcionar o foco. Entendi. Então, a gente faz primeiro essa visão. Depois que o paciente vem em consulta, a gente vai ler, eu com ele, exame a exame. Parênteses, ele faz isso mesmo na consulta. Ele te explica cada hormôniozinho. Isso, exatamente. Então, todos a gente vai. Por que é importante isso? Porque eu vou raciocinar junto com o paciente o que está alterando no exame dele que justifica o que ele sente. E às vezes até ele lembra durante essa avaliação o que ele nem tinha lembrado para falar. Aí ele fala, nossa, doutor, eu nem achei que eu poderia falar disso. Questão, por exemplo, que a gente falou da libido, exemplo. Então o paciente ele começa a entender que tudo está condicionado ao funcionamento do corpo dele real. Que aquilo ali, quando uma coisa entra em disfunção, a outra também vai entrar. Exemplo, vamos imaginar ali que o metabolismo energético caiu. Automaticamente o carboidrato e a glicose subiram. Então, a insulina sobe também para ajudar. A gente já criou uma resistência insulínica. A insulina subindo, ela não vai transformar carboidrato em energia para você, ela vai levar tudo para o abdômen e para o fígado. Aí é a hora que você engorda. Ah, mas eu não sei porque eu engordo, porque eu nem como. Não precisa nem comer. Basta estar errado esse metabolismo que vai dar tudo errado. Então, às vezes, tem aquela história do, puxa, ele come e não engorda. Nossa, eu como isso aqui e estou engordando. Gente, 1 ano para emagrecer, 1000 anos. Isso aí, exatamente. Quer dizer, 1000 anos para emagrecer. Mas é isso mesmo. Uma semana engorda, volta tudo. É isso aí. Por quê? Porque é um trabalho do corpo, é uma dificuldade do corpo. Então é muito importante que você entenda assim: eu estou com metabolismo energético baixo. Puxa, eu tenho resistência insulínica. Eu tenho a questão da gordura visceral. A minha gordura do abdômen está infiltrando meu fígado e está piorando essa função. Eu tenho esteatose hepática, que é a gordura do fígado. Eu tenho também problema com a minha massa muscular. Você olha o exame de testosterona da pessoa, está lá embaixo, e o nível de proteína total está lá embaixo. Sim. Ou seja, se ela não tem proteína e não tem um hormônio que forma músculo, como que ela vai formar músculo mesmo indo para a academia? Não vai. Não tem resultado. É isso que a gente trabalha, tentar equilibrar para que o paciente consiga o resultado para o que ele já conhece que dá certo. Então, se ele sabe que vai dar certo fazer atividade física, então, se ele está fazendo e não tem resultado, tem alguma coisa ali metabólica que a gente vai ter que achar para corrigir. Agora, imagina uma mulher querendo emagrecer. Aí, o que ela já faz? Ela já faz a atividade física dela. Sim. Ela já tem um cuidado básico de tirar o açúcar, tirar o carboidrato, tirar a questão de sal, ajudar a não entrar muito alimento inflamatório, como, por exemplo, a lactose, derivados do leite, então. E aí, mesmo assim, ela olha para a colega do lado, malhando, fazendo treino, e a colega tá tendo resultado e ela não tá tendo. Você imagina o desespero. Até porque quando a gente é mais velho, cara, vai ficando mais difícil também, Exato, né, doutor? porque não os tem hormônios vão fórmula mudando. mágica, né, que se ela não se exercitar, não tem. Isso, exato, porque os hormônios estão mudando, você precisa se ajudar. Então, assim, se é jovem, tem ali 10, 12, 15, 17, está numa pré-adolescência, adolescência, é fácil, porque os hormônios estão subindo ali, estão ajudando você. Queima muito rápido energia no Isso, corpo. o metabolismo está bom. Agora, sim, como que a gente vai avaliar esse metabolismo energético? Existem exames que são específicos. E o que eu vejo é assim, é que tem muito médico que nem conhece. Sim. Tem muito médico que não sabe nem o que é o metabolismo energético. Isso é um problema. Imagina o médico não saber como trabalhar o metabolismo e passar remédio para o paciente porque ele não sabe disso. Aí o que vai acontecer? O paciente, na verdade, ele adoece. Porque você tem um paciente que poderia melhorar uma coisa mínima, ele vai procurar tentar melhorar a disposição dele e ele causa um problemaço tomando um remédio porque ele acha que é aquele o problema. Aí o que a gente tem? Uma sociedade
aonde a gente vai buscar um atendimento que a gente às vezes não sabe nem direcionar, a gente tem ali um resultado que ele não é benéfico e o paciente acaba tomando o remédio. Então é esse tipo de medicina que eu não acredito mais. Eu quero que as pessoas enxerguem que a gente pode tentar tratar de forma natural. A gente pode olhar para o paciente primeiro e tentar entender o que ele tem alterado na parte molecular dele que eu posso beneficiá-lo. E depois sim ajudá-lo. Ah, mas o hormônio ele não é remédio? Não. O hormônio ele é bioidêntico, ele é natural, ele é extraído do vegetal. É diferente daquele que é sintético. Quando você usa o hormônio bioidêntico, você ajuda esse paciente a recompor a parte hormonal que ajuda na questão muscular, no tônus, na questão do colágeno, no cabelo, na unha, na libido, na questão estrutural dele também óssea. Então ele começa a fazer o quê? Rejuvenescer. Essa questão do rejuvenescimento é que traz uma melhora como um todo do paciente. Aí você pode recomendar tudo nas cápsulas, o rejuvenescimento junto com a dieta, Exato. com tudo combinação, Exatamente. numa combinação de cápsulas. Exatamente. O tratamento, Ju, ele passa a ser específico. Não é... Vários tipos de tratamento, né? Que você consegue colocar tudo na cápsula. Eu diria para você assim, exatamente, como você vai tratar esse paciente já ali, fazendo a suplementação da cápsula, você na verdade vai colocar na cápsula exatamente o que você viu no exame. Então você tem uma cápsula para fazer a reposição e você tem uma cápsula para fazer a desintoxicação. Entendi. Essa desintoxicação ela vai ser feita com antioxidante. Então você vai olhar para aquele resultado, vai saber aonde você vai trabalhar antioxidante e qual o resultado disso. Imagina, por exemplo, uma melhora da questão da pele. Imagina uma melhora, por exemplo, na questão da absorção. Imagina, por exemplo, uma melhora na questão da saúde da mulher em relação a cabelo, unha, o quanto isso é importante para ela. Exato. Resolve tudo. E legal. Libido, tudo. E legal, o emagrecimento, né? Porque o emagrecimento acontece como? De tabela. Ô, doutor, você sabe que eu vou ser sua garota propaganda agora, né? E eu tava falando pra ele que agora fez exatamente 6 meses do meu tratamento. Certo. E eu senti que, pelo menos no último mês, não sei se ficou igual, ou se eu fiquei mais ansiosa, enfim. Pode ser que nesse meio do caminho tenha mudado coisas, né? Então, agora é hora de fazer novos exames para secar, para ser a garota propaganda do Renato, né? Uma das. Exatamente, já E assim, por que você acha que pode acontecer de, né, 6 meses pro outro? No final, sim, o corpo acostuma um pouco, não sei. Assim, é assim, se você disser, o que leva ao problema? Por que eu posso ter alteração na minha parte molecular? Existem 4 causas específicas. Então, assim, o erro alimentar, porque você vai mexer nas quantidades de moléculas do corpo. Tá. O estresse, e o estresse pode ser físico, pode ser emocional, pode ser infeccioso, pode ser um estresse fisiológico, que é uma mudança hormonal, pode ser um estresse farmacológico, que é quando você toma remédio, e pode ser um estresse ambiental, por exemplo, a pandemia, o sono, que a gente pode ter também insônia e pode dar problema. O financeiro que mexe com o sono, crise né? Exatamente. No e-commerce. Exatamente. Tá. 3, metabolismo. O metabolismo diminuindo com o tempo, ele é normal. Sim. Mas só que às vezes, se você baixa muito rápido o metabolismo energético, a tireoide e o cortisol, também você vai fazer o seu metabolismo energético desabar. 4, a carga genética. Essas 4 coisas mexem com os exames moleculares. É por isso que às vezes o paciente ele tá bem, tá tendo um resultado legal, mas de repente aconteceu um problema. Ele passou por um estresse forte. Se é uma dessas 4 causas que desequilibram, você está aumentando o poder de desequilíbrio. Lembra que a gente olhou para o exame e estava arrumando. É uma força contra a outra. Sim. Se você aumentar a força que desequilibra, automaticamente você vai perceber que isso está acontecendo mais. O que acontece nesse caso? Lembra também que a gente faz assessoria. Então, quando o paciente ele manda um WhatsApp para a gente ali e fala, puxa, estava indo bem, mas tal coisa agora desandou, estou tendo dificuldade, o que eu faço? Aí eu vou olhar para o tratamento dele e vou falar, muda o horário da cápsula tal. Se a gente mexer no horário da cápsula ou no número de cápsula, tudo muda. Sim. E isso é impressionante. Por quê? E se você me perguntar, mas por que isso acontece? Porque a gente está trabalhando com ritmo circadiano. E o ritmo circadiano, ele é
totalmente vulnerável e específico para a parte hormonal. Exemplo, vamos imaginar ali que você costumava acordar todo dia às 7 horas da manhã. Aí você passou a acordar 10. O seu metabolismo e o ritmo circadiano mudaram. Nesse momento, toda a parte hormonal muda. E você nem sabe, e você começa a criar problema no aumento de peso, você começa a perder músculo, e você nem sabe por que isso está acontecendo. E é uma mudança pequena. Agora, imagina se eu coloco essa cápsula no início, no meio ou no final do ritmo circadiano, muda todo o resultado para você. É por isso que a gente consegue mexer no resultado, mesmo com o paciente em evolução. Agora, doutor, é comum perceber essa diferença entre o início do tratamento e o final ali no sexto mês? Isso. É comum sentir? É. Por quê? Porque assim, ó, se você faz o exame e essa é a foto atual, eu sei o que está acontecendo, você imagina então daqui a 6 meses que essa foto não é mais a mesma. Por quê? Porque eu estou tratando você e porque o que desequilibra não parou de desequilibrar. Então a gente tem um novo cenário, só que até o 6º mês, quanto mais se distancia do exame, menos específico a gente está ficando. O que está acontecendo no 6º mês já não é tão real. Então é por isso que nesse momento a gente refaz o exame, porque a gente tem que saber o que aconteceu. Não, e agora eu já vou incluir anti-idade, incluir todas as cápsulas, cabelo. Isso, aí você vai dizer, ó, poxa, me ajuda mais essa além parte. Além de secar, eu quero mais isso. Exatamente, esse é um ponto que a gente conversa, né? Então a gente isso fala... muda preço de tratamento? Quanto mais problemas a pessoa precisa ou não muda? Não, eu digo para você que não muda muito, porque basicamente são nutrientes. O que muda geralmente... Porque as pessoas não pedem tanta coisa assim pra você. Às vezes a maioria quer emagrecer só, mas ela não fala, eu quero emagrecer, ficar jovem, isso pede? Pede sim. Pede? Você falou, opa, então eu quero também, já anota aí, né? Nossa, gente burra, não pedi. Pô, não sabia dessa. Mas, ó, sim, pedem. Então, o que eles fazem, na verdade? Eles já Qual que é o hormônio da pele? A gente pode trabalhar a questão da pele não pelo hormônio especificamente, mas pelo tipo de nutriente que a sua pele precisa baseada no seu exame. Por quê? Às vezes, ó, na nutrigenética, a gente consegue ver ali que a relação entre o nutriente que você está trazendo não está beneficiando a pele. Aí a gente pode começar a mudar. Existem hormônios que mudam a cor da pele. Aí a gente pode falar, por exemplo, de melasma. Michael Jackson. Foi? Isso foi. O Michael Jackson teve foi um hormônio que esse muda problema realmente de vitiligo. A cor da pele. O vitiligo, na verdade, ele é uma doença... Eu tenho vitiligo, é uma mancha que a minha parou aqui, ó, e aqui no Isso, o vitiligo, ele é uma doença... Mas tem pra tratar também? Tem. Nossa, vou pôr mais um, doutor. Isso. Mas o meu parou. Vitiligo... Eu só tive uma mancha na testa e aqui Isso, porque exatamente aquela parte da alteração genética que faz com que haja evoluir... aqui desse lado, ó. Isso, não tem pigmento. Exatamente. Então, aquela parte da alteração molecular que a gente falou lá da genética, ela leva para esse problema e ela provavelmente estacionou em algum momento quando você parou de mexer com a expressão desse gene. Aí, nesse momento, acabou. Não houve mais problema. Então, só que aí se você disser, mas olha, pode acontecer de novo? Pode acontecer de novo. O meu saiu pela exposição em excesso solar que eu tive. Aí saiu o vitiligo. Isso também pode acontecer, né, doutor? Pode, porque a radiação ela é um tipo de estresse. Que é um estresse que ele vai agir exatamente... Tomei muito sol demais quando eu tinha uns 20 anos. É muito comum, viu? É muito comum acontecer isso. As mulheres, elas vão e se expõem. Não tem problema, aí uma vez acontece. E também manchas, é também capaz de resolver problemas de manchas, porque quando a gente vai ficando mais velha, vai saindo umas manchas de sol. Sim. Isso resolve. Ele resolve todos os meus problemas. Olha, mas é legal conversar. O nome desse episódio, doutor. O doutor que resolve tudo. Todos os seus problemas. Mas é legal que você pergunte, Ju, porque assim... porque eu pergunto para as mulheres 40 mais, que são mais meu público, né? Isso, as pessoas não conhecem, né? Que a gente vai perdendo cabelo aqui. Então, exatamente. Então, por que isso acontece? Porque os radicais livres que estão no corpo, eles estão causando oxidação. E quando ele causa oxidação, o que é uma oxidação? É um radical livre começar a bater na parede do corpo e começar a danificar essa parede. Aí você olha para a parede, ela já não está tão arrumada quanto ela esteve, ela está quebrando, ela está perdendo a cor. Então o radical livre ele faz isso com o seu corpo todo. Então a sua pele, a parte externa, a unha, o cabelo, às vezes os olhos, a boca, a parte de mucosa e a parte interna toda é modificada. Os radicais livres eles podem causar risco de doenças inflamatórias com muita facilidade.
E o que que faz o radical livre ficar evoluindo ali dentro? É exatamente quando você não usa antioxidante. Só que o nosso corpo, ele tem antioxidante para ajudar. E a gente traz nos alimentos ali vitaminas que ajudam esses antioxidantes também a fortalecer. Legal. Qual é o problema? O problema é que às vezes você tem deficiência com a sua alimentação porque você está fazendo uma dieta errada, o seu corpo não reage àquele nutriente da forma certa, ou você está deixando esse radical livre destruir você sem ter ajuda. Aí você pode ter problema também. Então, trabalhar a questão do rejuvenescimento hoje em dia, eu diria para você assim que tem muita coisa nova. Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente tem muito trabalho, porque os Estados Unidos, ele produz, junto com a Europa, muito trabalho. Então, eles pegam ali substâncias novas de produto natural, como, por exemplo, molécula específica para agir numa enzima, e eles começam a descobrir que essas questões vão trazendo resultados e a gente vai sempre aumentando esse leque de poder ajudar mais os pacientes. Então, trabalhar essa questão toda, ela ajuda no geral. Mas a gente tem que sempre lembrar que o básico é muito importante. Se a gente deixar de fazer o básico, que é cuidar da alimentação, fazer atividade física e cuidar da mente, a gente vai ter problema. Não adianta a gente esperar a cápsula milagrosa. Se eu não faço o meu papel básico, eu não posso esperar chegar lá na faixa etária X e achar que eu vou resolver um problema em um mês. Não, eu vou ter tempo agora para resolver esse problema. Mas imagina alguém que já começa a ter essa consciência e fazer essa mudança. Vai ser mais fácil de você cuidar na frente. Então, o que a gente vai ter? Lá na frente, porque muita gente me pergunta isso, poxa, mas eu vou ver de cápsula. Eu lembro de um paciente que ele falou assim para mim, não, então lá em casa a gente trata eu, a minha esposa e meu filho, então quando é à noite, cada um toma a sua cápsula e vai dormir. Tá ótimo. Esse é o jantar, né? Tipo, não tem trabalho. Mas o seu tem vários horários, né, doutor? Você costuma, é melhor equilibrar por horários, né? Nunca tomar de uma vez. Sim, a suplementação ela é importante que você faça ao longo do dia. Tá. Então você tem ali cápsulas que você pode usar ao acordar, na hora do almoço, à tarde, final do dia, mas isso depende também do que você está tratando e como você quer que aquilo haja no paciente. É por isso que o exame ele é importante ali já na saída, porque você já vai entender como esse paciente vai se beneficiar. Aí como é que eu vou saber se esse paciente vai ter resultado, uma vez que eu estou falando que a nutrigenética muda o resultado de um paciente para o outro? A gente tem assessoria, que é aquilo que você faz quando você acompanha mês a mês. Como foi esse mês? Aí você fala, resolveu, não resolveu. Isso, quando você passa ali um WhatsApp pra gente. Teve um que deixou a boca seca, e depois no mês seguinte não deixou quando mais, você avisa entendeu? Isso, puxa, eu senti ali que eu perdi um pouquinho da hidratação na mucosa. O que eu faço? Muda a cápsula tal, aí na próxima fase, quando a gente souber dessa informação, a gente já muda o tipo de antioxidante que a gente vai trabalhar. Entendi. Então, essa resposta, onde você desintoxica, ela pode incomodar. Isso, às vezes, atrapalha o paciente no início do tratamento. Então, às vezes, o paciente ele vem e ele fala assim, olha, é o seguinte, doutor, eu tô tendo dificuldade porque eu tô achando que eu tô tendo, sei lá, sonolência, eu tô muito agitado, eu tô tendo insônia. Isso às vezes acontece, Ju, por conta da desintoxicação. Entendi. Então, é o início do tratamento. Isso. É nos primeiros meses. Por que isso acontece? Porque imagina só, você tá equilibrando um monte de hormônio, né? Você tem vários radicais livres, vários compostos ali que estão parados dentro da sua célula. Você tem que limpar, fazer uma limpeza, desinflamar o corpo, desintoxicar. Isso vai sair da célula, mas vai para onde? Vai cair na corrente sanguínea, até ser eliminado no rim e no fígado. Então, dependendo do que eu estou desintoxicando e da velocidade com que isso está saindo, aí eu posso sentir alguma coisa. É nessa hora que o paciente pergunta, a gente está ali com assessoria e a gente fala, não, muda o horário tal, muda essa forma de tomar a cápsula. Você está fazendo isso aqui que o doutor pediu? Então, nessa hora, a gente começa a ajustar o tratamento para o paciente para que ele não tenha problema lá na frente. Então, isso também traz benefício, porque esse olhar mais próximo do paciente que a gente traz, ele faz com que o paciente se sinta protegido. E a gente está de olho ali em várias coisas. Porque, na verdade, a gente doutor, ideal é fazer para a vida toda esse tratamento? Sim, Ju, sim. Por que para a vida toda? Porque a gente tem ali, na verdade... Porque o hormônio sempre pode ir mudando, né? Quando você vai envelhecendo. Isso, e porque, como eu falei para você, que tem 4 coisas que estão desequilibrando ali, que são o erro alimentar, não vai parar. O estresse não vai parar. O metabolismo diminuindo, vai continuar diminuindo. E a carga genética agindo que não vai parar. Então, na verdade, vai ser para a vida inteira. Só que a gente vai fazer exame. A cada período de 6 meses,
A gente para, repete os exames, Agora eu vai quero fazer essa secar, avaliação. porque eu já emagreci, eu já estava bem gorda quando a gente iniciou, você lembra? Tem no meu Instagram a foto. Sim. E agora secar, a gente consegue ter um tratamento mais forte ainda desse primeiro que eu fiz? Como que você... Sim. Quando você faz aquela primeira avaliação, a gente trabalha para equilibrar, para o corpo funcionar melhor. Agora Depois... você vai ter que analisar também para ver, Isso, aí né? você olha para o exame, vê como é que ficou essa resposta. Tá. Agora você vai ajustar para pontos que o paciente também precise. Então vamos lá. Ah, não, doutor, agora eu vou entrar na academia e eu quero melhorar o meu ganho de massa muscular. Então você vai direcionar o tratamento para isso. Tá. Não, doutor, é o seguinte, eu quero manter assim, mas eu quero ajudar um pouco mais, por exemplo, o meu cabelo, a minha unha, então você vai trabalhar para aquilo. Não, doutor, eu quero continuar emagrecendo, eu vou continuar fazendo ali atividade física, eu vou forçar um pouco mais, mas eu quero secar o máximo que a gente puder. Como é que eu vou olhar para isso e saber que realmente aquele paciente pode conseguir aquele resultado? Tem um exame que chama densitometria de composição corporal, que é um aparelho que escaneia o paciente inteiro, isso ele consegue fazer no plano de saúde dele. Tá, legal. Isso, aí quando ele faz esse resultado, a gente tem ali uma imagem onde mostra a parte óssea, muscular, o tecido de gordura com líquido e tem várias tabelas e gráficos mostrando tudo. Aquele resultado me deixa entender até que ponto a gente consegue o resultado para o paciente. Então, ele olha, a gente faz o tratamento de novo, foca nisso que ele quer, repete o exame e compara, para a gente saber aonde melhorou e aonde a gente pode continuar focando para ajudar. Mas dá sim para chegar até onde a gente sente que é seguro. Lógico que dali para frente é só os pacientes começar a perder músculo, não tem jeito mais. Eu vou avisando, gente, porque eu tô louca pra fazer esses exames e pedir um monte de coisa. Sim. Na verdade, você tem que me pedir esses exames primeiro, né, doutor? Do tudo que eu quero fazer, pra ir eu fazer o exame, né? Isso, exato. Agora que você vai finalizando aí a sexta parte do seu tratamento, a gente tem que refazê-los. Tá. A gente olha para esse resultado e compara com o Se primeiro último ali. mês eu não segui tão à risca quanto os outros, isso pode influenciar em alguma coisa? Sim, porque o nutriente que você repõe, ele é como o alimento que você come todo dia. Eu te falei que eu não estava sentindo tanto mais efeito e não tô tão fiel como eu tava. Isso, exato. Aí existe aquela questão de desmotivar. Por isso que é importante a gente olhar para o exame, esse ciclo, 6 meses, exato. Pelo menos. Porque você acha que tem que ser esse período todo? Não daria para ser mais curto? Isso que eu ia falar para você. Na verdade, o ideal seria 3. Seria todo mês. Todo mês. Seria todo mês. Só que assim, fica doutor meio... não pode cobrar consulta todo mês também, né, doutor? Já vamos negociar isso aqui. Pois é, tem que dar esse espaço, né? Então, tem que trabalhar, na verdade, dando um espaço que seja seguro. Senão, para você também, você tem que fazer consulta todo mês com todo mundo, é loucura para você também, exato. né? Aí pro paciente fica cansativo. Imagina a gente todo falar... mês fazer exame de sangue. Imagina a gente falar de um tratamento que vai durar a vida toda e ele tendo que ir no mês, todo mês em consulta, e não vai dar, né? Só que assim, a tecnologia, ela está começando a trazer para a medicina como um todo, não só para a gente, ela traz ali muita informação. Startups estão gerando trabalhos que eles estão mostrando resultados com exames de, exemplo, colocar uma lente de contato nos olhos e essa lente, pela questão do líquido dos olhos, ela consegue mostrar resultado de exame para você. Então, ela traz para você, através de leitura, leitura química, o que está acontecendo. Outro ponto que eles tem uma startup fazendo isso também nos Estados Unidos. O MOTS da mulher, né, o absorvente, a mulher usa, aquele sangue, ele é usado, ele é lido pela parte química para a gente saber se ela tem alguma alteração ou se ela tem risco de alguma doença em cima de um sangue que já está ali. Então, existe doutor, eu uso Mirena, isso é bom ou ruim? Eu não menstruo. O Diomirena, ele várias consultas. Hein, meninas, para vocês? Não, mas é bom que tem gente que está se sentindo representado, né? Total, legal. Né? Faz essa pergunta aí também. Eu odeio menstruar e eu amei o Mirena, sabe? Mas eu queria entender, porque é um hormônio também, né? O Diomirena, o Diocalina, que são dois, assim, mais novos, né? Tem o Dio também barreira, né? Para quem não pode usar hormônio. Eles ajudam a controlar de uma forma mais segura o hormônio para ele não ser produzido. Que hormônio? A progesterona. Então, quando você bloqueia a produção da progesterona, automaticamente você também bloqueia o sangramento. Então, não tem mais o escape, o ciclo fica fechado, a mulher não engravida por conta disso.
Pode acontecer de engravidar? Pode. Por quê? Porque o DIU tem um ciclo. Lembra que ele vai aumentar a atividade não pode dele. Passar de 2 anos, tem que trocar. Agora imagina de repente que esse... Teve uma vez que eu fiquei uns 4, 5 anos sem trocar. Então, pois é, isso que eu ia falar para você. Imagina que a mulher esquece, imagina também que o grau de absorção dela é diferente. Quando começar a baixar, se o grau de absorção dela for menor, é como se ela estivesse lá na frente, tivesse que trocar já. Então é por isso que a gente tem que ficar olhando o exame. Porque eu já ouvi falar que menstruar é uma coisa boa pro corpo, que libera, nananã. E como eu não menstruo, eu tinha uma dúvida de saber se isso é... Porque tudo é meio natural pra você, né? Se você seria meio contra isso. Sim, a gente não é... exatamente, não é uma coisa que a gente fala, mas como eu sou médico cardiologista, eu entendo também dessa parte. Então, o que eu diria para você é assim, é um método seguro, e lógico, ajuda bastante, tem os riscos, por isso que eu acho assim, ó... Mas acho que eu não engravido mais com 45. De gêmeos. Não, aí a gente tem... Falo isso, sabe que a minha irmã engravida de gêmeos também, e eu também, que a gente tem alguma coisa fértil da família. Então, eu tenho uma amiga que engravidou com quase 50. E a minha irmã engravidou com 42 de gêmeas. Isso, tem uma amiga que ela engravidou com quase 50. Natural de gêmeas? Sim. E foi assim. Ela tomou Clomid. Tomei Clomid, né? Não, e o dela foi assim, ela tava tranquila, achou, não, menopausa. Parou, né, o escape? Sim. Menopausa. Viu? Mulheres maduras, estão achando que não engravidam mais. Nossa, tem que fazer exame, tem que ter cuidado. E aí ela foi observar, quando foi fazer exame, ela já estava grávida ali, era uma gravidez gemelar, gêmeos univitelinos, né, que são idênticos. Que legal, os meus são bivitelinos. E aí ela nasceu ali com duas... Bem bivitelinos, por sinal, bem diferentes, todos sentidos. A parte mental geralmente ali é bem diferente. Não, é que os meus são fisicamente, um é loiro de olho azul, outro é moreno de olho azul, mas completamente personalidades. Eu parei de acreditar em signo, porque eles têm o mesmo signo, o mesmo ascendente. Nasceram com 1 minuto, são completamente diferentes. Mas ó, pensa pelo lado, ó, eu vou defender essa área. Pensa assim, pelo lado assim. Lembra que eu falei para você que a gente nasce, todo mundo, com a mesma genética. Nós somos seres humanos que temos a mesma genética. O genoma provou isso. A diferença é que existem alterações que são específicas de cada um e isso vem desde a alimentação. Então, você traz uma alimentação... Imagina só, são milhares de genes tentando se expressar. Por exemplo, o gene vai falar assim, não, a cor dos olhos tem que ser azul. Aí o outro vai falar, não, tem que ser castanho. Aí eles vão brigar para tentar mostrar quem é mais forte. E esse que foi mais forte vai deixar o olho ficar daquela cor. Então isso pode acontecer diferente para o outro. Na hora da expressão, a genética é a mesma. Você pega o genótipo, vai ler, é o mesmo. A diferença é no polimorfismo. É na característica dessa pessoa em expressar aquele gene. Entendi. Ele pode ser expresso de forma diferente. E isso tem várias coisas que influenciam, desde a alimentação uterina até mesmo o comportamento ambiental. Não, e você falou de alimentação, olha eu pegando tanto aqui no programa, né? Eu tenho um dos meus filhos que não come nada, ele só come a mesma comida, são 5 coisas que ele elegeu e 5 porcarias iguais e não troca. E é assim de 12 anos. Tem alguma... Eu achando que o doutor vai resolver todos os meus problemas. Né? Tem alguma coisa hormonal que dá pra resolver isso pra criança começar a comer, por exemplo? Tem na verdade molecular, né? Da parte de proteína e vitamina. Mas tem como eu tentar fazer um tratamento com ele, com você? Tem muito paciente, tem muita criança. Mas ele teria que tomar cápsulas. Também vou ter que estudar como vai ser isso. Não. O tratamento ele pode ser feito com alimentação. Ah, é? Por exemplo, eu preciso repor o nutriente X. Entendi. Eu tiro os exames de hormônio dele e te passo. Os exames... Não, mas ele não come, como que faz? Não só os exames hormonais, mas os exames moleculares todos, né? A gente olhar para todo o mapa molecular, proteína, vitamina, mineral, metal e hormônio também. Quando a gente faz esse exame, nesse momento, a gente descobre o que ele tem problema de deficiência, de absorção e a mais. Vamos imaginar que ele tem um perfil alimentar. Aquele perfil alimentar está trazendo para ele um problema. Esse problema pode ser desde um problema direcionado para um sinal, um sintoma, até mesmo um gatilho para uma doença. Quando você olha para aquele perfil alimentar no exame, aí você identifica, aí você fala,
A gente vai ter problema com isso, com isso, com isso e com isso. Essa proteína aqui está baixa, esse mineral aqui está caindo. Mas e se ele já não gosta de comer? Eu tenho que aumentar, por exemplo, ele só come frango, eu tenho que dar, sei lá. Sim, aí nesse caso a gente pode suplementar. Ele só come frango e macarrão. Isso, aí nesse caso a gente vai suplementar. Então, por exemplo, o paciente ele não quer ir para o lado alimentar. Ah, doutor, eu não consigo fazer alimentação porque eu não tenho tempo. Então, no caso seu, uma criança. Suplementar cápsulas, mas daí vai fazer ele ter vontade de comer? Ou só vai recompor o corpo? Não, ele vai recompor e vai mudar aquela sensação que você falou lá que você tem. De querer frutas. É isso. Por quê? Porque isso Nossa, é vou metabólico. te mandar do TEL também o exame. Porque isso é metabólico. Se você consegue focar e ajudar o metabolismo a funcionar de forma correta, aqueles erros que existiam, eles começam a também diminuir. Aí o cérebro ele começa a funcionar de uma outra forma. Exemplo, vamos imaginar que a célula perceba que está faltando água. Ela vai mandar um estímulo para você de que está faltando água. O seu cérebro vai entender, nossa, sede. Aí você vai, toma alguma coisa, ok. Mas imagina então que o cérebro não tem a capacidade de dizer para você assim, olha, ô Ju, tá faltando potássio, manda aí. Olha, tá faltando magnésio. O que vai acontecer? Na verdade, quando tem essas faltas, o corpo, o cérebro ele trabalha ainda numa função básica, que é, eu estou sentindo vontade de comer doce, eu estou sentindo vontade de comer salgado, puxa, eu queria uma coisa azeda, amarga. Ele trabalha com isso, mas ele não trabalha especificamente com o que está faltando, como a água. Aí o que vai acontecer? Nesse momento você vai comer aquilo, eu vou comer o doce, mas na verdade não era o doce. Era o cromo, por exemplo, que faltava. Exemplo. Mas quando você olha para uma criança e vê essas dificuldades, você corrige, suplementa e ali a gente já fica bem. Só que também você vai trabalhar a questão agora da alimentação. Porque se ele está melhorando de dentro para fora, quando você oferecer alimentação também ele vai mudar essa sensação para ele. Aí ele começa a ter outras sensações com o alimento. Aí você tem uma chance maior de começar a melhorar o que a gente chama de nutrigenômica, que é a relação dele com a alimentação também. Nossa, doutor, o que você não resolve? Ó, tá faltando 10 minutos pra acabar, gente. Tem que saber que esse episódio vai chamar o doutor que resolve tudo. Ou a medicina ortomolecular resolve todos os problemas. Mas acho que eu tenho até uma pergunta sobre isso, assim. Tá. Se você resolve tantos problemas, se é tão mágica, assim, essa medicina, como eu acho que é, eu sou fã dela também, e pra mim só isso que resolveu emagrecer. Por que você acha que é tão pouco ainda falada, divulgada? E por que a medicina tradicional não usa mais dessa medicina como forma de prevenção? E elas trabalham mais em conjunto, assim? Sim. É importante assim, ó. A gente trabalha com ortomolecular, que é uma metodologia. Mas a gente associou a essa metodologia também a medicina de longevidade, a nutrigenética e a nutrigenômica. Então, na verdade, a gente criou um método. Esse método de tratamento da clínica, ele é isso que você falou, ele resolve tudo, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, ele é um método que ele engloba metodologias, então ele tem um olhar muito grande para várias doenças. Por que não é tão divulgado? Primeiro, porque o método é meu. Agora, vamos falar especificamente de cada metodologia. A nutrigenética e a nutrigenômica não são muito fortes no Brasil. Elas estão chegando mais fortes agora. Elas são... Você disse que o método é seu, esse com longevidade, prevenção junto, cada metodologia, ela existe individualmente. O método que eu criei foi associar as 4 metodologias. Ah, entendi. Tá. Isso. Legal. Então, quando a gente fala assim, de uma das metodologias que é a nutrigenética e da outra que é a nutrigenômica, a gente tem trabalhos fortes na Europa, nos Estados Unidos e está engatinhando no Brasil. Então, a gente já não tem um poder grande realmente de falar sobre isso. A ideia de criar o canal de YouTube lá foi exatamente doar essa informação, Legal. sabe? Facilitar um canal rápido entre o que está saindo em inglês mais rápido para o português, porque senão o que vai acontecer? O que a gente tinha dificuldade aqui, eu vou terminar de responder sua pergunta, mas só complementar, fazer um adendo aqui. O que a gente tinha de problema? O médico brasileiro que não sabe inglês, ele tem dificuldade, porque ele tem que esperar ser traduzido para chegar para ele. E aí é o problema. E a gente acha engraçado, mas 1% da população brasileira sabe inglês. Exato, 1%. Exatamente. Então não é porque é médico que sabe, não. Exatamente. E aí o que acontece é isso. Imagina ele esperar a tradução acontecer para ele poder entender. Então imagina agora a gente abrindo o canal mais rápido. Ó, pessoal, isso aqui é isso, isso aqui é novidade, isso aqui está chegando. Então isso traz muito conhecimento, não só para o paciente
que é leigo, mas também para o paciente que é da área de saúde. Sim. E eles começam a ter um entendimento mais rápido das coisas. Então, essas são 2 metodologias que a gente já usa, que eu trouxe de fora para fortalecer o método que eu faço. Agora, a gente tem o ortomolecular, que é antigo, no caso, desde da década de 70, e que veio se fortalecendo nesse momento com a questão da soroterapia liberada no Brasil, porque naquela época a gente tinha ali uma liberação para fazer aquela ação, que era o método com soro, mas as pessoas, o próprio Conselho Federal de Medicina ali proibiu. Mas agora a soroterapia veio com muita força, entrou no mercado, então a gente repõe mais rápido nutriente para o paciente no nível de injetável. Tá. E tem também a questão do crescimento da ortomolecular também nessa expansão de visão molecular. Quando a gente vai falar agora da medicina de longevidade, ela já complementa isso. Sim. Ela pegou esse caminhar da ortomolecular, que foi ali o Walker e o Crick, que fizeram a medicina de longevidade, e eles colocaram ali a questão de atividade física, associaram a alimentação, trabalharam a mente, juntaram isso com a parte molecular e expandiram mais a longevidade. Então, imagina isso crescendo e agora a gente na clínica, no instituto, trazendo também junto a nutrigenética e a nutrigenômica. A gente fortaleceu muito o método. Então, o resultado para o paciente, ele vai desde uma melhora de um diabetes até mesmo a parte estética, onde ele vai procurar o emagrecimento, ele vai procurar um tratamento específico para ajudar, por exemplo, no envelhecimento do cabelo, da unha, enfim, da massa muscular. Então, o tratamento ele acaba sendo de uma forma muito holística, de uma forma muito geral, exatamente porque a gente trabalha com muitas metodologias em cima disso. E qual é a vantagem de todas elas? Por que elas foram escolhidas a dedo? Porque elas não usam remédio. Maravilhoso, então, tudo natural. Isso ajuda a gente a trabalhar com aquele conceito do eu não quero ir para o lado que não seja o natural. Então, o paciente que é vegetariano, que é vegano, que tem essa cultura naturalista, ele está exatamente junto com a gente também. Porque ele acredita que esse é o futuro. Imagina, por exemplo, que a gente tem aí carne sendo estudada. Isso é a medicina saudável, né? Que a gente pode Essa falar é a medicina hoje. Saudável. Envelhecimento Exatamente. saudável, Isso, pode exatamente. ser tudo denominado a gente trabalhar de uma forma natural. Trabalhar né? o corpo de forma natural Sim. o tempo todo, né? Desde aquela questão que eu falei, da alimentação básica, da atividade física básica e a mente, até mesmo a suplementação correta de forma também natural. Aí sim, você tem um organismo que funciona 100% natural. E por que isso é importante? Porque lá na frente você vai evitar uma lista de remédio. Maravilhoso. E ainda vão olhar para você e falar, puxa, que bom, você tá bem, né? Você não engordou, que legal. Nossa, maravilhoso, doutor. É isso. Ó, eu vou te falar, você viu que nosso tempo aqui, ó, já meio que esgotando, mas assim, foi muito bom. Acho que eu consegui esclarecer muitas dúvidas e abriu muito mais minha cabeça para medicina ortomolecular do que eu achava que poderia fazer, sabe? Sim. Então, amanhã vai ter milhões de pessoas te ligando, porque você vai resolver todos os problemas de todo mundo. Mas que bacana, assim. Eu tô muito feliz que você veio. Se Deus quiser, a gente pode ser a primeira de várias, o doutor pode voltar várias outras vezes, pensarmos em pautas, em coisas que sejam bacanas, que você fale, Ju, chegou isso, olha que legal falar isso. Minhas portas aqui estão super abertas. Legal, e aí, acho que agora é legal você deixar um recado final, tuas redes, hora de deixar um recado final, suas redes. Voou, gente. Mas, ó, vocês também, o doutor, ele vai olhar. Coloquem nos comentários se ficou alguma dúvida, porque daí eu vou passar pra ele, vou estar respondendo nos nossos comentários e também tuas redes, né, doutor? Acho que é hora de falar. Isso, exatamente. Ai, desculpa, porque voou, mas, gente, 1h30, tá? Tem gente que é 1 hora. É verdade. Então, ó, a gente dava pra falar mais ainda. Dava. Então, ó, eu queria lembrar eu só e ele que... falamos um pouco, né? Mas hoje eu deixei você falar, porque geralmente eu não deixo ninguém falar. É mesmo. Então, mas assim, o que é legal é assim. Primeiro é importante que a gente lembre que tem essas redes sociais que a gente trabalha mostrando, divulgando mais coisas de conhecimento geral. Eu vou deixar tudo na descrição. Isso, a gente vai falar ali do canal do YouTube, do Instagram, que fortalece muito essa comunicação com todos. A gente deixou também ali, no próprio Instagram, no link ali, o WhatsApp, para quem quiser pegar o nosso e-book de forma gratuita. Que bacana. De forma gratuita. Entra lá, só pede o e-book, a gente vai liberar também. Legal. Isso é legal porque é uma filosofia de tratamento para o paciente entender. E também deixar o legado. O que fala no e-book, doutor? O e-book a gente está mostrando qual é o nosso propósito. Legal. Quais são os pontos que levam realmente para uma saúde
perfeita. O Que que você tem que bacana. fazer? Dá para deixar um link aqui embaixo? Eu já deixo para as Dá, pessoas a baixarem. gente deixa. Depois você me manda, eu Tá, coloco na claro, sim. descrição. Mas para quem quiser saber, tá no Instagram, tá, entra ali no link que tem do WhatsApp ali, Tá. vai cair no WhatsApp e pede ali que a gente vai enviar também. Tá bom? A gente passa isso de forma Show. gratuita, sem problema nenhum. E também falar que a gente tem esse método de tratamento que ele contribui para quem não quer iniciar tomando remédio. Muita gente vai para o remédio porque é como se fosse uma única escolha. Uhum. Tenta buscar uma medicina que olhe para o todo, ouça o paciente e procure metodologias que não iniciem com remédio. A gente não vai levantar nenhuma bandeira contra remédio, mas vamos deixar o remédio para o caso certo. Sim. Vamos deixar realmente para o momento correto. O que a gente não pode é banalizar. Você já tem mania, né, de sair tomando antidepressivo, isso e aquilo, tudo tarja preta. Exato. No Brasil é muito Sendo comum. que algo natural poderia resolver o problema de sono, de depressão, de estresse, de tudo, né, doutor? Isso, exatamente. Libido, tudo. Isso, exatamente. Então, como a gente tem esse leque grande de tratamento e ele é totalmente natural, eu queria dizer para vocês isso. Procurem um tratamento que ajude de forma natural inicialmente, o resultado dele é muito bom. A medicina como um todo, ela progrediu muito. A gente tem ali exames que mostram muitas coisas. Então, acho que é isso o recado que eu quero deixar. E eu ia agradecer. Doutor, depois você me conta dessa repercussão, que essa entrevista vai ser bombástica. Tá bom, todo mundo procurar legal. o doutor, resolver os problemas de todo mundo, que não são poucos, né? Assim. Os financeiros ela resolve também. Então, esse aí eu não que te eu ia perguntei, falar. né? Tem um hormônio para ganhar dinheiro? Deixa esse pro próximo, né? Tá bom, doutor. Vamos falar da mente, a mente que ajuda no ganho, né? Vamos falar disso também nos próximos. Você sabe que é um ponto legal, porque... mas eu trabalho muito minha mente louvando. Isso, e tem dado tudo certo pra mim. Não, mas isso é uma Eu louvo o dia inteiro e imagino só coisas boas e as coisas estão acontecendo. Isso é legal, porque assim, por exemplo, eu com meus filhos, a gente faz também dessa forma. É que cada um acha um lugar, né? Pra mim foi louvo com músicas de Deus, mas tem gente que é só meditando. Você vê assim, por exemplo, eu estudo, né? E sou neurocientista, eu trabalho agora com a questão da PNL, que é a Programação Neurolinguística, que é uma consulta que eu vou deixar para você de grátis. Olha, que máximo! Como que é, doutor? Para você conhecer a PNL, a Programação Neurolinguística é uma questão mais mental. Tá. É a gente trabalhar os seus bloqueios, as dificuldades que você tem ao longo da vida pelas crenças, pelas dificuldades que o paciente enfrentou com o que ele acredita que é real. Nossa, quero muito. E às vezes quando você descobre isso, né, você começa a desbloqueá-lo. Dá um exemplo de pessoas que têm alguma coisa bloqueada. Vamos dizer uma pessoa que... falar de... É rapidinho, gente. Só para fazer assim, uma prévia do próximo, né? Imagina uma pessoa que nasce, que cresce, na verdade, com o pai dizendo assim, ó, dinheiro não é importante. Quem ganha dinheiro não é bom. Dinheiro não presta. A pessoa nasce, cresce com aquela crença. Aí, lá na frente, ela acha que ela não tem um poder de merecimento. Ela acha que ela não merece ter as coisas porque ela acredita naquilo que ela foi enraizada no livro da vida dela. O pai e a mãe têm um poder muito grande de escrever nesse livro. Quando você escreve, fica por muito tempo. E a pessoa, às vezes, morre com aquela crença. Então, quando você enxerga isso na pessoa, você pode mostrar para ela que ela pode trabalhar de outra forma essa crença. E aí ela se desbloqueia. Ela começa a enxergar diferente aquilo que ela estava tendo dificuldade. Então, isso traz... Mas como que é feito esse trabalho? Com numa meditação? Conversa. Não, uma conversa. Pessoa tem que se disciplinar para algo na mente? A gente conversa... Não, existem técnicas. Tá. As técnicas de PNL, de Programação Neurolinguística, elas vão exatamente aonde você precisa desbloquear. Entendi. Vou dar um exemplo bem básico aqui. Imagina, por exemplo, aquela pessoa que fica o dia inteiro trabalhando. Ela não tem tempo de fazer nada. E ao longo do dia todo dela, ela tenta deixar para resolver as coisas depois. Exemplo, seu filho pergunta para você, mãe, eu levo essa camisa azul ou preta? Ah, filho, leva qualquer uma. Ô, amor, eu compro lá já agora isso para supermercado ou não compro agora? Ah, vê aí. Você começa a não resolver as coisas ao longo do dia, você dá todo esse trabalho para o seu cérebro. Ele fica a noite inteira trabalhando para buscar resposta para você. Então, uma simples técnica de resolver isso no ato muda totalmente o seu cérebro em relação a como ele está agindo. Por exemplo, imagina então, não, é azul ou preta? Não, leva azul.
Ah, não, isso aqui é agora o supermercado. Você começou a tirar todo o trabalho do seu cérebro. O cérebro, ele funciona como um computador. E se sente mal de não ir fazendo as atividades, né? Sim, porque você fica com a sensação de procrastinação. Né? Exatamente, você não está resolvendo e está deixando para depois. O problema é que o cérebro não vai fazer isso. O seu consciente está fazendo, mas o seu subconsciente ele continua trabalhando para dar resposta. Ele vai tentar dar aquela resposta que você não deu. E ele está tentando trabalhar para ver como vai dar essa resposta. O problema é que na hora que você deitar à noite, o seu cérebro vai estar assim, ó. Sim. Aí você começa a ter problema. Porque a insônia, ela já pode ser o início de um processo de doença patológico, fisiológico evoluindo. Então, quando você começa a enxergar isso no paciente, você começa a trazer isso para uma melhoria. Eu lembro de uma paciente, não sei se a gente tem tempo para falar, mas Cris, é rápido. Quanto tempo a gente tem? Vai ter outra? E a gente nem falou do HIV, que eu também me lembrei, meu. Verdade. Sério, tem que encerrar. É porque aqui... Tá, doutor, vamos marcar outra, né, vamos, doutor? a gente vem e fala de HIV. Pô, tem que falar só de HIV. Falar... Tranquilo, mas nada, é isso. Nada, Cris, nada, né? 5 minutos? Tá, não. Não, tá bom. Tá bom, é gente, isso. é isso. Eu e o doutor tem muito conteúdo, a gente vai marcar o 2. Combinar que a gente vai marcar o 2. Ficou faltando umas coisas que não veio, mas tudo bem. Sim. Mas é isso. Se vocês gostarem, curtem, comentem, compartilhem, escrevam aqui se vocês querem que o doutor volte. E muito obrigada. Até o próximo episódio. Obrigado, Ju. Obrigada, adorei. Foi Vamos top. Sim, top. Brigadão.